Oi pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que são os afluentes de bacia hidrográfica. Então nós vamos saber o que significa, quais são os diversos tipos, onde nós podemos encontrar. Então vamos lá, começando, né? O que são afluentes? Os afluentes, eles são cursos d'água que contribuem para o abastecimento de um rio principal dentro de uma bacia hidrográfica. Eles desempenham um papel que é fundamental no ciclo hidrológico, alimentando o fluxo contínuo de água ao longo de um sistema fluvial. E esses afluentes podem surgir de várias fontes, como por exemplo, nascentes, córregos, riachos e até mesmo em lençóis freáticos. E a importância dos afluentes, ela vai muito além do simples fornecimento de água para um rio principal, porque, por exemplo, eles desempenham um papel que é fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos e terrestres também. Por exemplo, os afluentes, eles ajudam a regular o fluxo de água ao longo do ano, garantindo assim um suprimento que é constante, mesmo em fases de estiagem ou períodos de seca. E além disso, os afluentes são responsáveis por transportar nutrientes e sedimentos ao longo do rio. Isso vai enriquecendo o solo e fornecendo um habitat para uma variedade de espécies de vida selvagem. Eles também desempenham um papel fundamental na prevenção da erosão do solo, ajudando a manter a estabilidade das margens dos rios e prevenindo inundações. Então vamos ver agora os diferentes tipos de afluentes. E nós vamos começar vendo os afluentes permanentes. Então os afluentes permanentes são cursos d'água que fluem de uma maneira contínua ao longo do ano, independentemente das condições climáticas e sazonais. Eles são alimentados por fontes de água estáveis, como por exemplo nascentes, aquíferos subterrâneos ou geleiras. E essa constância no fluxo da água torna essencial para o funcionamento saudável dos ecossistemas, tanto aquáticos quanto terrestres. E uma das características dos afluentes permanentes é a sua consistência ao longo do tempo, ou seja, eles mantêm um fluxo estável mesmo em períodos de seca, e vão fornecendo água que é essencial para a vida selvagem, para a agricultura e também para o abastecimento humano. E essa constância no suprimento de água também torna eles muito importantes para a estabilidade do ciclo hidrológico dentro de uma determinada região. E além disso, os afluentes permanentes têm um papel que é muito importante na manutenção da qualidade da água dos rios principais. Eles contribuem com água fresca, oxigenada, e ajudando a diluir os poluentes e a manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. E esses afluentes também são importantes para a biodiversidade, porque eles vão proporcionar diversos habitats para uma variedade de espécies de peixes, de plantas aquáticas e de outros organismos aquáticos. Em termos do nosso uso, do uso humano, os afluentes permanentes são fontes valiosas de água potável, tanto para as comunidades quanto para as áreas urbanas e industriais. E essa constância do fornecimento que torna eles confiáveis, por exemplo, para atividades como irrigação, abastecimento de água potável, produção de energia hidrelétrica. Um outro tipo de afluente são os intermitentes, que eles são cursos d'água que apresentam um fluxo de água que varia ao longo do tempo, ou seja, apenas em determinadas épocas do ano. Ao contrário dos afluentes permanentes, que nós já falamos, onde o fluxo é constante, os afluentes intermitentes são influenciados diretamente pelos padrões sazonais de precipitação e de evaporação da água. Ou seja, esses afluentes são comuns em regiões onde as chuvas são sazonais, como por exemplo em climas tropicais ou semiáridos. E durante a estação chuvosa, eles podem apresentar um maior fluxo de água, que vai alimentado pelas chuvas intensas e pela recarga dos lençóis freáticos. No entanto, durante a estação seca, o fluxo da água pode diminuir e pode até mesmo secar, cessar completamente. E apesar de sua natureza intermitente, os afluentes desempenham um papel muito importante nos ecossistemas onde eles estão localizados. Por exemplo, durante os períodos de fluxo, eles contribuem bastante para a manutenção do ciclo hidrológico, recarregando os lençóis freáticos e fornecendo água para a vida selvagem e para o uso humano. Além disso, os afluentes intermitentes também têm um papel crucial na conectividade ecológica, ou seja, eles permitem que diferentes espécies aquáticas se movam entre diferentes habitats ao longo do ano. E muitas vezes esses cursos d'água temporários são locais de reprodução para peixes, para anfíbios e para outros organismos aquáticos, especialmente durante as épocas de chuva. Porém, essa intermitência dos afluentes também pode representar alguns desafios para os ecossistemas e para as comunidades
comunidades que dependem deles. Por quê? Durante o período de seca, a escassez de água ela pode levar à competição por recursos entre diferentes usuários e acaba afetando a disponibilidade de água para irrigação ou para o abastecimento humano ou para qualquer outro fim. Portanto, é importante entender que essa dinâmica dos afluentes intermitentes ela é essencial para uma gestão eficaz dos recursos hídricos e também para a conservação dos ecossistemas aquáticos. E algumas estratégias de manejo adaptativas, como por exemplo o armazenamento de água durante o período de chuva, a implementação de práticas de conservação do solo, essas práticas podem ajudar a mitigar esses impactos intermitentes e a garantir o uso sustentável desses cursos d'água. E o último tipo de afluentes é o efêmero. Os afluentes efêmeros são cursos d'água que apresentam um fluxo de água temporário e de curta duração. E eles vão fluir apenas durante eventos de chuvas intensas ou momentos de inundações. Ao contrário dos afluentes permanentes e dos intermitentes que nós já vimos, que mantêm algum tipo de fluxo ao longo do ano, os afluentes efêmeros eles surgem e desaparecem rapidamente em resposta às condições climáticas. E eles são frequentemente encontrados em regiões áridas ou semiáridas, onde os padrões de precipitação são muito irregulares e as chuvas são esporádicas. Então, embora os afluentes efêmeros possam não fluir constantemente, eles ainda desempenham um papel importante nos ecossistemas onde eles estão presentes. Por quê? Durante os eventos de chuva, esses cursos de água que são temporários, eles transportam sedimentos e nutrientes e vão acabar contribuindo também para a fertilização do solo e para o enriquecimento dos ecossistemas, por exemplo, ribeirinhos. E além disso, eles podem servir como locais de reprodução para algumas espécies da vida aquática, que acabam se adaptando a esses ambientes que são mais imprevisíveis. Apesar disso, a natureza dos afluentes efêmeros também torna eles vulneráveis a perturbações ecológicas e também a degradação ambiental. Mudanças no uso da terra, como o desmatamento, a urbanização, podem afetar a capacidade desses cursos d'água de absorver ou de reter água durante os eventos de chuva. Isso vai acabar aumentando o risco de erosão do solo ou de inundação, por exemplo. Então, é muito importante considerar o papel dos afluentes efêmeros na gestão integrada dos recursos hídricos e adotar práticas na conservação do solo ou da água para proteger esses ambientes que são frágeis. Resumindo, os afluentes são cursos d'água vitais que alimentam os rios principais dentro da bacia hidrográfica. Desde os permanentes com fluxo constante ao longo do ano até os intermitentes que variam sazonalmente e, por último, os efêmeros que surgem durante eventos de chuva, cada tipo desempenha um papel único na manutenção dos ecossistemas aquáticos terrestres. E o que é importante? Que a gente consiga compreender a importância da diversidade dos afluentes, que eles são essenciais para garantir a saúde dos nossos recursos hídricos e do meio ambiente como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo e quero pedir para você deixar o seu like, curtir e compartilhar com seus amigos e vejo vocês até a próxima.